Olá, bem-vindos a mais um programa Terceira Dimensão Júnior. Eu sou a Sónia e hoje vamos falar sobre ciência. É através do trabalho da ciência que na escola ou mesmo em casa conseguimos ajudar as crianças a responder a várias dúvidas. A curiosidade delas é muita, fazem perguntas bastante difíceis às vezes e que nós temos que ajudar de forma concreta a explicar aquelas dúvidas e encontrar aquelas respostas. Uma criança de 3, 4 anos tem ainda um raciocínio muito lógico, para elas tudo o que é abstrato é difícil e então cabe-nos a nós materializar aquelas dúvidas que eles têm, através de esquemas, através de maquetes, mas dando uma forma àquela questão que eles põem. Um tema muito trabalhado nas escolas e um tema que é bastante perguntado ou questionado pelas crianças, digamos assim, é o planeta Terra. E foi o planeta Terra que nós decidimos trazer a este programa. A criança olha para nós e diz: "Oh, o que é um planeta? Onde estão os planetas?" E nós ficamos assim meio aterrados sem saber como é que te vou explicar agora o que é um planeta. É muito fácil. Nós temos que começar pelo universo e explicar que há uma coisa muito grande, para além daquilo que nós vemos, que existe, que se chama universo. E que ele é composto por várias coisas, entre elas os planetas. Podemos falar do Sol, que é uma estrela com luz própria, podemos falar das outras estrelas que existem, podemos falar de outros satélites como a Lua e dos planetas, até chegarmos ao planeta Terra, que é onde nós habitamos. Também podemos falar que o planeta Terra é o único habitável, por enquanto, não é? E aqui está ele. O planeta Terra é um planeta muito grande. E tal como as frutas, os legumes, tal como nós temos várias camadas, também o planeta tem várias camadas. E é isso que nós vamos trabalhar agora. Sabias que o planeta tem 3 camadas? Nós adultos sabemos que existem mais camadas do que 3, não é? Mas vamos falar das 3 principais, que são a crosta, o manto e o núcleo. Estou a dizer de fora para dentro. Nós vamos construir o planeta. Vamos iniciar pelo núcleo, que é a parte mais interior. Depois vamos fazer o manto e depois a crosta. E é na crosta que nós vivemos. Nas outras camadas mais abaixo não existe vida. Que materiais é que podemos utilizar para construir o planeta? Podemos utilizar, por exemplo, o esferovite. Existem já bolas feitas de esferovite e fazer um corte e pintar as várias camadas. Para hoje eu decidi fazer o planeta em plasticina, que é um material que as crianças gostam muito e que ajuda bastante a desenvolver a psicomotricidade e a motricidade fina. Portanto, vamos usar plasticinas e rolo. E vamos usar plasticinas de várias cores. Vamos utilizar o amarelo para fazer o núcleo, a parte mais interna do planeta. Depois o laranja para fazer o manto. E depois vamos usar o azul e o verde para fazer a crosta. Porquê? Porque na crosta, cá em cima, a última camada, tem uma parte líquida, que são os oceanos, e uma parte sólida, que são os continentes. Então, vamos construir a primeira camada toda em azul, para fazer que é tudo para imitar o mar, os oceanos, e depois vamos construir os continentes com plasticina verde. Vamos a isso. Pronto, já temos aqui o nosso planeta, até aos oceanos. Vamos construir agora os continentes. E já sabemos, vamos fazer 5. Aqui a verde, não é? Não tenho uma plasticina branca para fazer o glaciar. Fazemos de contas que isto é a América. A Europa e a Ásia. Aqui a África. Claro que isto não vai ficar perfeito, isto é só para...
E aqui a Oceania. E podíamos também fazer aqui os glaciares. Mas não tem plasticina branca, vamos fazer só os continentes mesmo. Pronto, e agora é uma questão de trabalharmos com a criança, fazermos pesquisas, devemos sempre recorrer a livros, é muito importante que a criança veja as imagens. Como já tinha dito, é muito importante que primeiro expliquemos às crianças do geral para o particular. Portanto, antes de chegarmos ao continente, falar um bocadinho do universo, dos outros planetas e de todo o contexto que o envolve. Depois, então, construir o planeta, explicar à criança que ele tem várias camadas, até podemos exemplificar como nós, por exemplo, quando estamos no frio, temos um casaco, depois temos uma blusa, depois temos ainda mais uma blusa interior, portanto, cada um com a sua função, e o planeta também tem 3 camadas, cada uma delas com a sua função. Para nós, a que nos interessa assim mais, não é? Aparentemente, é a crosta, que onde estão os continentes, os oceanos e os continentes. Depois de fazermos o planeta e de enrolarmos a plasticina para fazer o núcleo, podemos fazer aqui um corte vertical para que a criança consiga visualizar. Portanto, temos aqui a bola da mesma forma, não é? A Terra é mais ou menos esférica, mas achetada nos polos, e nós vamos fazer aqui um corte para que eles, depois de fazerem a bola, não percam a visualização, porque se nós fecharmos e não abrirmos, não fizermos aqui um corte para eles voltarem a ver, muitos deles, como não têm ainda noção de conservação, vão perder a imagem e vão ver só a camada de fora e esquecem que há 3 camadas. Portanto, há esta forma que nós temos de fazer o corte. Outra forma que eu não vou fazer aqui, mas que também já fiz com as crianças, eles adoram, é furar o planeta com uma palha. Portanto, quando nós furarmos o planeta com a palha e puxarmos a palha para cima, outra vez vêm as várias camadas na palhinha e eles assim conseguem ver. Por exemplo, se fizermos um furo na Terra, o que é que vem cá, até cá acima. E sobre o planeta Terra, sobre as camadas do planeta Terra, era isto que tínhamos para mostrar. Vamos falar a seguir da camada que envolve a Terra, que é a atmosfera do planeta onde nós habitamos. Ainda existe uma outra camada, que é a atmosfera. E a atmosfera é formada por vários gases, não é? Nomeadamente o oxigênio, o dióxido de carbono e estes gases todos por aí fora. Na atmosfera formam-se as nuvens, que toda a gente pergunta, mas o que é feito as nuvens? De que é que são feitas as nuvens? Todas as crianças têm essa dúvida e nós fazemos aquelas experiências simples de, por exemplo, fazer nuvens com o vapor da água, mas raramente, ou pelo menos eu raramente fiz uma coisa que agora se vê muito fazer, que é identificar as nuvens. A forma das nuvens pode-nos dizer várias características do tempo, o estado do tempo, o que é que vai acontecer. Nós olhamos para as nuvens que estão no céu e conseguimos prever se vem aí muita chuva, se vem trovoada, se o tempo está de bonança, e é isso que nós vamos ensinar às nossas crianças. Claro que não vão sair todos daqui e para o serviço de meteorologia, não é isso que se pretende, mas é que de uma forma simples, pelo menos a criança consiga olhar para o céu e perceber que as nuvens têm formas diferentes por uma razão. Elas não são todas iguais, todas fofinhas, tal e qual o algodão. Umas são mais líquidas, as mais altas são formadas por gelo, as médias são formadas por gelo e água e as mais baixas são formadas por mais água. Vou-vos mostrar aqui uma imagem que tem vários tipos de nuvens e depois vamos ver cada nuvem o que é que nos diz. Elas têm uns nomes muito estranhos e muito difíceis para mim e para vocês aí em casa, mas não faz mal. O que interessa é que nós consigamos olhar para as nuvens, ver que elas têm realmente formas diferentes, está bem? Pronto, aqui temos o primeiro tipo de nuvens e são as cirros. Eu não sei se há outro nome técnico que se possa dar, mas foi este que eu encontrei. São nuvens altas, brancas e finas. Têm uma aparência fibrosa. Normalmente, esta forma de nuvens aponta-nos a direção do vento. Estas nuvens são as stratos. São camadas que cobrem grande parte do céu, dificultam a visibilidade do sol e parecem nevoeiro. Não originam muita precipitação.
Estas nuvens são as cúmulos, são massas globulares, parecem bem definidas, domos ou torres. Quando nós vemos aquelas nuvens muito grandes, às vezes dizemos, olha, aquilo parece um cão, olha, aquilo parece ser um queijo, e conseguimos identificar formas, porque elas são muito espessas, são as cúmulos. São brancas ou cinza, e normalmente estão associadas a tempestades. Podem perguntar, porquê é que elas têm a forma cinza? Tem a ver com a visibilidade do Sol, dos raios solares. Como estes cúmulos são muito densas, muito grandes, o Sol não consegue muitas vezes chegar a todas as partículas. E tal como acontece nos oceanos, também à medida que vai sendo mais profundo, vai ficando mais escuro. Também acontece nas nuvens. Portanto, não tem a cor. Muitas crianças pensam que elas são pintadas de cinzento porque são constituídas de outra forma. Não, tem mesmo a ver com a densidade da nuvem. Normalmente estão associadas a tempestade e podem dizer que vem aí granizo, trovoadas ou muitos aguaceiros. Para fazer a neve falsa, nós precisamos apenas de 2 ingredientes. Bicarbonato de sódio, que normalmente vende nos pacotinhos assim, em todos os supermercados, portanto perto da sua casa deve ter, e condicionador ou amaciador do cabelo, está bem? Nós normalmente escolhemos de marcas mais baratas, porque como isto é uma coisa para brincar, portanto não há necessidade de ser um amaciador caro. Não pensem que por ser mais caro que a neve vai sair melhor. Não, qualquer que serve. Então juntamos 500 gramas de bicarbonato de sódio e 180 gramas de condicionador de cabelo. Se não quiserem usar em gramas, podem usar em proporções. Por exemplo, são 2 copos e meio de bicarbonato e meio copo de condicionador. Portanto, não precisam usar gramas, crianças mais pequenas ainda não vão perceber, ou se calhar não vão conseguir usar a balança. Para que elas consigam participar em tudo, podem usar uma medida, portanto, ou os copos, ou uma tigela, ou uma coisinha pequenina. O que é um recipiente pequenino, desculpem. Depois é juntar e mexer com uma colher. O que é que vai acontecer? O bicarbonato vai aumentar de volume com a introdução do condicionador. Parece que o condicionador não vai ser suficiente. Não tenham a tentação de pôr mais, porque se meterem demais, depois vai ficar muito viscoso e muito pegadiço às mãos e as crianças não vão gostar. Portanto, façam a mesma medida certinha que dá certo de certeza. E temos aqui já. Pronto, com esta massa, com esta neve falsa, vamos construir nuvens com o apoio das nossas imagens, com uma cartolina dura. Pronto, com uma cartolina e com o apoio das imagens, vamos tentar imitar o desenho que aqui está, a forma da nuvem. E podemos inventar outras, claro. Então agora vamos trabalhar as nuvens cúmulos. O que é que vocês sabem delas? São nuvens muito fininhas, muito pequeninas, estão altas, estão baixas, como é que é? E vamos trabalhando as características. E pegar na massa e fazer a forma. Nós já aprendemos que umas são mais densas do que as outras. Podemos fazer um concurso, cada um faz uma nuvem e depois apresenta ao grupo, para o grupo descobrir que nuvem é que foi ali representada. Portanto, as crianças vão adorar com toda a certeza esta atividade. Pronto, e agora para terminar vamos fazer uma última atividade. Vamos fazer uma moldura para a observação das nuvens. Agora que as crianças já as conseguem identificar, mais ou menos, não é? Vão achar muita piada esta atividade, que é criar então uma moldura simples, com 2 retângulos. Podem utilizar algum material que tenham em casa como cartão. A cartolina acho que não é muito bom porque é muito maleável e vai quebrar com facilidade. Aqui usei o Capline. E o que é que vamos fazer? Vamos colar algumas imagens, desculpem,
Podemos imprimir para ajudar a criança algumas imagens dos vários tipos de nuvens e colamos aqui, nas beiras da moldura, portanto, na moldura. Quando a criança for observar, tenho uma imagem de referência para ser mais fácil. Podemos também escrever os nomes. As crianças mais pequenas não sabem ler, mas vão, de forma global, memorizar as palavras escritas, vão identificá-las depois noutros contextos. Uma brincadeira que podem fazer, em casa principalmente, é fazer esta observação das nuvens diariamente e tentar perceber que dia é que vem amanhã. O que é que vamos ter amanhã? Vamos ter chuva? O que é que estas nuvens nos dizem? E vão registando. E depois fazem um jogo a ver quantas vezes é que conseguiram identificar. Afinal, esta aqui dá mais chuva do que aquela. Quantas vezes é que precipitou, quantas vezes é que eu errei, quantas vezes é que eu acertei. E vão criando uma dinâmica até que se consigam mesmo identificar bem as nuvens e perceber o que é que elas nos dizem. E a história que trazemos hoje chama-se A que Sabe a Lua? E temos logo aqui a primeira imagem da Lua e da Terra. E aqui parece muito próxima, não parece? Há já muito tempo que os animais desejavam averiguar a que sabia a Lua. Seria doce ou seria salgada? Só queriam provar um pedacito. À noite, olhavam ansiosos para o céu. Esticavam-se, estendiam os pescoços, as pernas e os braços, tentando alcançá-la. Mas era tudo em vão. E nem o maior dos animais era capaz de tocá-la. Num belo dia, a pequena tartaruga decidiu escalar a montanha mais alta para conseguir chegar à Lua. Aqui temos a nossa Terra, não é? Uma montanha e a pequena tartaruga a tentar escalá-la para chegar à Lua. Será que vai conseguir? Vamos ouvir. Vista lá de cima, a Lua estava mais próxima, mas a tartaruga ainda não conseguia tocá-la. Então chamou o elefante. E lá foi ele. Primeiro a tartaruga. E em segundo, o elefante. E depois? Já estão aí a ver. Vamos lá. Só para as minhas costas. Assim talvez cheguemos à Lua. A Lua pensou que se tratava de um jogo e, à medida que o elefante se ia aproximando, afastou-se um pouco. Como o elefante não conseguiu tocar na Lua, chamou a girafa. Primeira a tartaruga, em segundo o elefante e em terceira girafa. Então eles esforçaram-se, mas não conseguiram chegar à Lua. E então chamaram um quarto animal, que foi a zebra. Muito bem, estavas atento. Então, primeiro tartaruga, em segundo o elefante, em terceiro a girafa e em quarto a zebra. E lá foi ela. Se subires para as minhas costas, é provável que nos aproximemos dela. A Lua começava a divertir-se com aquele jogo e afastou-se outro pedacinho. Também a zebra não conseguiu tocar na Lua e chamou o leão. Se subires para as minhas costas, talvez possamos alcançá-la. Mas quando a Lua viu o leão, voltou a subir mais um pouco. Também desta vez não conseguiram tocar na Lua e chamaram a raposa. Verás como conseguimos se subires para as minhas costas, disse o leão. Ao ver a raposa, a Lua afastou-se mais um pedacinho. Agora só faltava um bocadinho de nada para tocar na Lua, mas esta afastava-se cada vez mais. E a raposa chamou... Vamos lá ver.
Chamou quem? Vamos lá, olhar aqui para trás. Chamou o macaco. Por certo, desta vez conseguiremos. Anda, só para as minhas costas. A lua viu o macaco e retrocedeu uma vez mais. O macaco já conseguia cheirar a lua, mas tocá-la, nem pensar. E chamou, sabem quem? O rato. Então, a tartaruga decidiu subir a montanha. Não conseguiu chegar à lua. Chamou o elefante. Também não conseguiu chegar à lua. Chamaram a girafa. Depois chamaram a zebra. Depois chamaram o leão. E depois a raposa. E por último chamaram o macaco. Mas mesmo assim não conseguiram. Será que precisam de um animal grande ou de um animal pequeno para lá chegar? Quem será que vem? Vem aí o rato. Só para as minhas costas e tocaremos na lua. A lua viu o rato e pensou: um animal tão pequeno, certamente que não conseguirá alcançar-me. E como já começava a ficar farta daquele jogo, a lua ficou onde estava. Então, o rato trepou por cima da tartaruga, do elefante, da girafa, da zebra, do leão, da raposa, do macaco e... Tararanã! Será que ela conseguiu tocar a lua? De uma dentada só, arrancou um pequeno pedaço da lua. Saboreou satisfeito. E depois foi dando migalhas do pedacinho ao macaco, à raposa, ao leão, à zebra, à girafa, ao elefante e à tartaruga. E a lua soube-lhes exatamente aquilo de que cada um deles mais gostava. E tu? De que é que mais gostas? É este o sabor que a lua tem. E lá ficaram os animais naquela noite, todos juntos, a admirar a lua e a saboreá-la. Afinal, foi com a ajuda de todos que lá conseguiram chegar. E o animal mais pequeno foi aquele que conseguiu mais, não é? Foi ele que afinal conseguiu tocar a lua. Por isso, se és o mais pequeno da tua equipa, do teu grupo, não te preocupes, também tens lá o teu lugar. Até à próxima!